Olá, alunos! Voltamos agora à nossa aula número 7, resistência dos materiais, e o assunto hoje é características geométricas da seção. A gente tem uma peça e nós temos a sua seção transversal. Olhem que essa seção transversal é circular. Agora podemos ter uma peça, ok, com a seção circular, seção retangular. As características das seções são extremamente importantes para o estudo na mecânica. Assim, é necessário estudar não só o cálculo da sua área, mas como calcular características geométricas, como o seu centro geométrico, momentos de inércias e momentos estáticos. Assim, dada uma seção geométrica, da seção transversal qualquer, okay, vamos estabelecer um eixo Y, okay, vertical para baixo, e um eixo Z à direita. O eixo X é o eixo axial da peça. Okay? Então, o eixo axial X está saindo aqui da lousa, ok? E a seção transversal eu indicaria com esse eixo aqui de referência. E aqui está a minha seção geométrica, ok? Então, algumas propriedades geométricas extremamente interessantes e importantes para a mecânica é calcular o seu centro geométrico. O centro geométrico da peça, ele pode ser obtido, aqui, por exemplo, precisaríamos encontrar o Y do centro geométrico e o Z do centro geométrico. É obtido por essa relação aqui matemática já vista em cursos da mecânica clássica dos livros básicos aí, é dado por essa integral com essa relação aqui, ok? Mas no nosso caso, nós vamos ter seções na engenharia com perfis, seções clássicas que não precisa se fazer integral. Nós vamos ter seções ou retangulares ou triangulares, ou seções formadas por conjunto, ou de triângulo com retângulo, ou de retângulos. Por exemplo, perfis em T, perfis em I. Então, o cálculo dessa integral não é necessário. E muitas vezes nós essas integrais recaem em somatórios, que são dados por essas expressões. Porque nós, dado um perfil de uma peça, nós vamos dividi-lo em geometrias básicas. Geometrias básicas para nós vão ser retângulos e triângulos, círculos, semicírculos. Por quê? Nessas figuras básicas, nós sabemos o seu centro geométrico com facilidade. Vocês já sabem, desde o vestibular, como se calcula o centro geométrico de um retângulo ou de um triângulo. Então, em função disso, essas integrais elas não são necessárias. Dá para se calcular o centro geométrico de toda essa peça, que no caso não tão simples, mediante apenas o uso de um somatório, indicado aqui, na onde dividimos a peça nessas geometrias básicas. Então, aqui, ó, esse perfil aqui, nessa seção, eu divido em um triângulo aqui, ó, que eu chamei de 1, um triângulo 2 e um retângulo que eu chamei de 3. Em cada um deles, eu sei calcular a área desse triângulo, a área desse triângulo, a área desse retângulo. E sei calcular o centro geométrico dele com facilidade, sem fazer nenhuma integral. E aí é possível calcular o centro geométrico de toda a peça, que seria o vermelho aqui, ó, ok? Em função do conhecimento do centro geométrico local de cada geometria básica, mediante essas expressões. Exemplo. Vamos imaginar aqui um perfil T invertido. Algumas peças em mecânica são T's invertido. Vamos estabelecer, então, um sistema auxiliar. Então, ó, auxiliar, eu vou colocar o Y para baixo, o Z para lá, mas eu vou colocá-lo aqui para que toda a peça fique no quadrante positivo. Então, eu estabeleci um eixo auxiliar aqui, ok? Onde toda a peça fique no eixo positivo, no quadrante positivo. Segunda coisa, vamos dividir então essa peça em duas geometrias básicas, dois retângulos. Ó. Vou fazer um corte aqui, uma representação, como se eu dividisse esse T nesse retângulo 1, nesse retângulo 2, ok? Ou seja, duas geometrias básicas e um sistema auxiliar indicado, ok? A fórmula que eu tenho que aplicar é aquela indicada aqui, ó. Eu preciso fazer um somatório de I, por exemplo, se eu quiser calcular o YCG, eu preciso conhecer o YCG de cada região elementar que eu estabeleci. Então, a região elementar 1 aqui, ó, básica 1, eu preciso saber aonde que está o centro geométrico do retângulo 1 na direção Y e na direção Z. Isso é um retângulo e vocês sabem que o centro geométrico aqui está na metade dessa altura e na metade dessa largura. Então, a posição YCG do centro de gravidade da peça 1 em Y
está na metade de 20, 10. E o Z, a posição Z do centro de gravidade da peça 1, está na metade de 5, 2,5. Só que eu tenho que somar, em relação a esse eixo, 2,5 mais 7,5. Daqui até aqui eu tenho 7,5 em função da geometria. Então, 7,5 mais 2,5, 10. E a área da seção desse retângulo, base vezes altura, 5 vezes 20, 100 centímetros quadrados. Ok, a região 2 também eu tenho que fazer o mesmo procedimento. O centro de gravidade da região 2 está aqui, que é na metade dessa altura 5 e na metade dessa base 20. Então o YCG de 2 estaria posicionado a 2,5 desse ponto, mais 20, 22,5, né? 2,5 mais 20, 22,5 YCG de 2. E o ZCG de 2 na metade de 20, 10. E a área, 100. Então, para calcular o centro de gravidade desse perfil, é a soma, né, dessas distâncias vezes suas respectivas áreas, dividido pela área total. Então, o centro de gravidade em Y é o YCG de 1 vezes a área de 1, mais o YCG de 2 vezes a área de 2. Está aqui indicado, tudo isso dividido pela área total da peça. Então, está aqui. Então, o YCG da peça, de toda a peça, seria 16,25 em relação a esse referencial. Então, o CG desse perfil estaria a 16,25 centímetros desse eixo auxiliar. Estaria a 16,25 em Y. E em Z, se você fizer o mesmo procedimento, ele estaria a 10 centímetros daqui, ou seja, estaria na metade. Alguns alunos já percebem que o eixo de que essa peça tem um eixo de simetria. Então, o CG passa por esse eixo de simetria. Isso é claro e realmente pode-se evitar calcular esse ZCG se você já conhece ou você já percebe que a peça tem um eixo de simetria. Então, assim conseguimos calcular a posição do centro de gravidade desse perfil em T, invertido aqui. Poderíamos fazer isso para qualquer outra peça. Uma outra característica extremamente importante na mecânica, na resistência dos materiais, é o tal do momento de inércia. A gente usou o momento de inércia polar na torção, o J. Ok? Além do J, que é o momento de inércia polar, nós precisamos de outros dois momentos de inércia importantes para problemas de flexão. E esses momentos de inércia é o I e Y, momento de inércia na direção Y, que é dada por essa integral, z quadrado d de A. Na direção z, y quadrado d de A, e tem um produto de inércia, que é o cruzamento da integral de z, y, d de A. As unidades disso é comprimento a quarta, ok? E aí, nós precisávamos calcular isso para perfis, ok? Nós vamos fazer da mesma forma que fizemos no cálculo do centro de gravidade. Nós vamos dividir o perfil em seções, em geometrias básicas, e para cada geometria básica nós vamos precisar conhecer esses momentos de inércia para essas geometrias básicas. Por exemplo, por uma geometria básica, um retângulo assim, nós vamos sempre calcular esse momento de inércia em relação ao seu centro de gravidade. Fácil, a gente já sabe aonde que está o centro geométrico de um retângulo. Então vamos estabelecer um eixo em relação ao seu centro geométrico, ok? Continuamos com aquela mesma convenção, y para baixo, z à direita, ok? E se nós aplicarmos nessa função representada por esse retângulo, nessas integrais aqui, nós chegaríamos que o momento de inércia em relação a z, aqui, ó, seria dado por essa expressão, bh ao cubo sobre 12. E se nós fizéssemos essa integral i de y aqui, nessa função aqui, nós chegaríamos que o momento de inércia de y é hb ao cubo sobre 12. Então, isso vocês têm que guardar, principalmente para retângulo. O momento de inércia em relação ao centro de gravidade de um retângulo, ok? É base vezes altura ao cubo sobre 12, sempre com relação ao seu centro geométrico. Como que vocês vão diferenciar o i de z de o i de y para um retângulo? O i de z, ó, z, o z paralelo a b, então a base é b. Então, o iz, base b, altura ao cubo sobre 12.
o I de y, base y, é paralelo a y. Então, a base vira h. Então, a base agora é h. Então, base, h, altura, b ao cubo sobre 12. Inverte. Isso é sutil, mas extremamente importante para as propriedades em aplicações na mecânica. Ok? Isso é, então, o momento de inércia calculado por uma geometria, um simples retângulo. Nos livros, já existem valores estabelecidos para geometrias básicas que vocês encontram. Qualquer livro de resistência dos materiais, vocês encontram já a colinha disso que vocês devem usar para representar esses momentos de inércia básica, ok? A única coisa que vocês têm que ficar atento é que eles têm notações diferentes. Eles seguem sistemas inglês ou europeu que tem um pouco de diferente com o nosso. Então, o que eu estou chamando de Z aqui, por exemplo, em alguns livros ele chama de X'. Então, ó, o IZ para mim, ó, é o IX' para ele, que é base, altura ao cubo sobre 12. E assim vai para o triângulo, para o círculo, para o semicírculo. Só ficar atento a esse detalhe, ok? Mas nossos perfis, eles nem sempre são de geometrias básicas. Conforme eu mostrei naquele exemplo, nós tínhamos um T invertido. E também temos que calcular os momentos de inércia, ou produto de inércia, para esses perfis não tão simples. Aí teríamos que fazer integral também para esses perfis. Mas como esses perfis são formados por geometrias básicas, também nós saímos fora dessa integral e conseguimos representar isso através de um somatório que se chama Teorema dos Eixos Paralelos, ou Teorema de Steiner, na qual é representado por essas formulações aqui, ó, onde o I é o número de geometrias básicas e o YCG, por exemplo, seria o momento de inércia em Y do centro em relação ao CG daquela geometria básica. E o Z barra é a distância em Z do centro geométrico da geometria básica em relação ao centro geométrico da peça. Isso também se aplica ao IZ e o produto de inércia, ok? E aí, dessa forma, fazendo esse somatório, nós conseguimos calcular os momentos de inércia da peça. Por exemplo, aqui está um perfil T, aqui ó, com as geometrias. A primeira coisa, vamos calcular o centro geométrico, conforme já calculamos naquele exemplo anterior. Okay? Estabelecemos um sistema auxiliar aqui, dividimos a peça em geometrias básicas, 1 e 2, ok? Conforme o exemplo anterior, e calculamos o centro geométrico. Está aqui representado, ok? As expressões, e o centro geométrico, chegamos à conclusão que o YCG é 13,5. Então, essa distância do nosso sistema auxiliar ao centro geométrico da peça é 13,5, ok? E o Z, conforme eu já disse no exemplo anterior também, nem precisava ser calculado, porque essa peça tem um eixo de simetria. Mas deve dar aqui, ó, deu a 18 centímetros, realmente que é o eixo de simetria da peça. Então aqui está o centro geométrico do perfil T. 13,5 é a distância entre essa fibra mais superior e o centro geométrico. Ok? Região 1, região 2. Pronto. Isso é calcular o centro geométrico da peça. A segunda parte é calcular o momento de inércia. Aqui estão as fórmulas, por exemplo, eu quero calcular o IY, é essa fórmula aqui, ó. Então, eu preciso calcular o momento de inércia em relação a Y para cada região básica, essa e essa. Então, o IYCG, vamos começar por o IYCG. Eu quero o momento de inércia em Y da região 1. O IY seria, aqui está o centro geométrico da região 1, o Y está para cá. Isso é um retângulo, base vezes altura ao cubo sobre 12. E Y, base 6, altura ao cubo, 36 ao cubo, sobre 12. Dá esse número. E o IY da região 2, ó, o centro de gravidade da região 2 está aqui, base, 36, altura ao cubo, 6, dividido por 12. E da mesma forma, poderíamos calcular o IZ do centro geométrico de cada geometria básica. Então, para a região 1, ó, o IZ1, B base vezes altura ao cubo. IZ base paralela ao Z, 36, 6 ao cubo, sobre 12. E o IZ da região 2, base, 6,
36 ao cubo sobre 12. Finalmente chega a esse valor aqui. Precisamos do z barra. O z barra é a coordenada do z da região, por exemplo, I. No caso, a região 1. A região 1, esse z barra aqui, ó, é a distância em z entre o centro de gravidade e o centro de gravidade local. A distância em z aqui é 0. Então, o iz barra 1 é 0 e o iz barra 2 também é 0. E o y barra? O y barra é a distância em y do centro geométrico da peça e o centro geométrico de cada região básica. Então, é a coordenada desse ponto e a coordenada desse ponto. Então, 13,5 menos 3, 10,5. Só que, como está no lado negativo, menos 10,5. E essa posição aqui em relação a essa deu, né, 10,5. Coincidência numérica apenas. Não acontece isso sempre. Enfim, ou seja, aí se nós queremos calcular agora o IZCG, a fórmula IZCG, o momento de inércia de Z de cada região, então IZCG de 1, 648, mais o Y1 barra, Y1 barra menos 10,5 ao quadrado, vezes a área da região 1, 216, mais, agora, tudo relacionado à geometria 2. IZ da geometria 2, cadê? Está aqui, ó, 23.328, mais o Y2 barra, 10,5 ao quadrado, vezes a área, chegando ao momento de inércia dessa peça de 71.604. Da mesma forma, poderíamos fazer para o Y e o produto de inércia. Só um detalhe, os produtos de inércia, quando existe um eixo de simetria, ele sempre é nulo. Aí, isso é um modo de se fazer de maneira, vamos dizer, hard, de maneira analítica mesmo. Mas existe tabelado perfis já padronizados. Isso vocês encontram em livro ou nas empresas que vendem os perfis já apresentam essas características geométricas. Então vocês encontram, por exemplo, no livro do Beer, ok? No final, ou em qualquer outro livro de resistência, os perfis, às vezes americanos, depende da região na qual ele está usando, que tem a sua designação. Aí, para cada seu tipo de perfil, ó, ele já estabelece o eixo X, aqui é o nosso Z, ó, no centro de gravidade. O que eu estou chamando de Z, ele está chamando de X. E aí ele já fornece esses valores, ó, de área para esse perfil. Para cada perfil, então, desse daqui, que muda as larguras e as alturas, ele tem as suas respectivas áreas. E o mais interessante aqui, ó, ele tem os seus momentos de inércia. Então, por exemplo, o Ix aqui, ó, que no nosso caso é o IZ, né, do centro de gravidade, ele já fornece. Você não precisa fazer conta. Então está aqui, ó. Então para esse perfil aqui, o IZ do CG, que ele está chamando de Ix, é 333 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, ok? E assim para um perfil em C, aqui está o valor do Ix em relação ao seu centro de gravidade, ok? E aí a posição do CG ele indica nessa coluna, ok? E assim, ou seja, você já tem padronizado isso daí para os perfis de mercado. E aí você não precisa calcular aquela propriedade que é usada na flexão. E aí também, algumas empresas que vendem aço, de perfis, que vocês encontram nos seus catálogos, qualquer empresa que vende aço, também fornece essas características, ou em polegada ou em milímetro. E aí ela fornece os seus momentos de inércia também em relação ao, no caso aqui ele chama de X, que é o que eu estou chamando de Z. Okay? E também isso é fornecido pelos representantes, e, ou seja, nós não precisamos calcular muitas vezes, se vocês forem comprar perfis padronizados, fazer aquela conta. E eles já fornecem esses valores para nós em função dos seus perfis de mercado.